Bom dia, vamos meditar aqui em Lucas 22, do 31 em diante, que diz assim: Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Rogo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Então, o Senhor estava aqui, o Senhor ele conhece o coração de cada um. Ele conhecia as fraquezas de Pedro. Sempre Pedro estava fraquejando. E nesse momento mais difícil que da vida de Jesus, que seria a prisão, ele já sabia que estava chegando o momento da sua prisão e crucificação. E aqui ele estava alertando a Pedro. E Pedro disse que, se necessário, que ele estava preparado para a prisão ou morte com Cristo. E o que Cristo disse? Que ele negaria o Senhor, que conhecia o Senhor. E disse-lhe: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhe, pois, agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que tem espada, venha a sua veste, venda e compre-a, porquanto vos digo, que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim será cumprido. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhe disse: basta. Eles ainda não tinham entendido a mensagem que Cristo estava passando para eles. Olha só, eles estavam com Jesus todos os dias. Mas eles ainda estavam cegos e surdos espiritualmente. Porque eles não entendiam que Jesus não estava falando da espada de cortar, mas da espada da fé. E ele diz mais: e saindo foi como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então nós não temos nem noção do que Jesus passou. Antes mesmo da crucificação, ele já estava em agonia. Observe que o texto fala que o suor dele, a agonia era tão grande que o suor dele se transformou em gotas de sangue. Pela agonia que ele estava sentindo por aquilo que ele ia passar por mim e por você. Porque Deus, ele deu o seu único filho para que morresse morte de cruz, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. É a salvação da nossa alma. É quando essa matéria que perecer, a nossa alma não vá para o Hades, mas sim para o paraíso. Mas não é por força e nem por violência. O Senhor lhe deixou um livre-arbítrio para o ser humano escolher qual caminho quer seguir. Mas ele não quer que nenhuma vida se perca. Observe que Pedro estava com Jesus ali a todo tempo. Mas ele ainda era meio incrédulo, ele duvidava das coisas. Jesus sabia no fundo do coração como Pedro era. Quão enganoso é o coração do homem quando faz promessa sem antes ser provado. Foi exatamente isso que aconteceu com Simão Pedro. Durante o avivamento, a consciência do indivíduo sempre é confrontada. No caso de Pedro, ele não sabia que o seu coração faria quando ele se defrontasse com uma decisão crucial.
colocar sua vida em risco, reconhecendo o seu envolvimento com Jesus, ou proteger a si mesmo, negando o seu Senhor. Quando o momento, a situação ficou apertada para Pedro, o que ele disse? Que não conhecia. Porque ele pensava, eu vou padecer o mesmo que ele está padecendo. O avivamento traz consigo a oportunidade de conversão quando abala os alicerces da alma, forçando-a a fazer uma escolha. Aqui era o que Pedro estava passando. Ele tinha que fazer uma escolha. E ele escolheu negar Jesus, porque tinha que se cumprir o que Jesus tinha dito. Que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negaria que conhecia Jesus. Não se trata apenas de uma mera opção entre o bem e o mal. Para que ocorra uma conversão genuína, é preciso que a alma humana compreenda quão terrivelmente medonha é a vida sem Cristo, depois de negar o Mestre e enxergar sua própria fraqueza. Pedro, levantando pela humilhação e vergonha, reconheceu sua total dependência de Deus. É isso que temos que reconhecer, a nossa dependência de Deus. Se estamos aqui é porque Ele permite. Tudo que passamos aqui é pequeno a você imaginar o que Cristo passou por nós para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E aqui, só então ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Foi quando ele negou a Cristo, foi que ele foi ter um encontro verdadeiramente. Então, o que quer dizer? Que todo aquele tempo que Pedro estava com Jesus, ele não estava convertido realmente. Só então ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor, nascendo de novo e sendo batizado com o Espírito Santo. E ali nós sabemos, nós vamos ver a trajetória de Pedro, depois que Cristo foi preso, carregou a cruz, foi crucificado, foi morto, ressuscitou. A partir da ressurreição de Cristo, Pedro passou a ser outro Pedro. As pessoas precisam desfrutar-se com suas fraquezas inferiores antes que possam dizer, sim, eu preciso que Deus mude minha vida, aviva-me e me transforma na pessoa que Ele me criou para ser. Essa mensagem aqui é muito profunda. Temos que fazer uma reflexão. Realmente estamos servindo ao Senhor como Pedro antes da morte de Cristo ou com Pedro depois da morte da ressurreição de Cristo? Temos que fazer uma análise profunda sobre isso. Observe que aqui diz que Pedro, levando pela humilhação e vergonha, reconheceu sua total dependência de Deus. Depois que ele negou a Cristo, que ele se arrependeu, que ele foi chorar amargamente por ter negado Cristo. Durante os profundos conflitos interiores que resultam em decisões que atraem o avivamento, o ministério dos anjos muitas vezes é ignorado. Precisamos exercer cautela em relação ao avivamento deles, quanto ao Espírito Santo. Os anjos não devem ser adorados, mas tampouco devem ser ignorados. Graças a Deus por essa mensagem celestial em geral e visível, os quais trabalham em favor dos santos durante o avivamento. Aqui ele está se referindo quando o anjo apareceu para consolar, confortar Jesus pela agonia que ele estava passando, porque estava se aproximando-se a sua morte e crucificação e morte por mim e por você. Você quer conhecer mais da vida de Cristo, da vida de Pedro? Tire o dízimo do seu tempo para meditar na palavra do Senhor. A Bíblia é o nosso manual de Gênesis e Apocalipse. Aqui nos ensina a cada momento da trajetória da nossa vida aqui. Quem somos, o que somos e por que estamos aqui e para onde vamos. É conhecendo a Cristo na sua essência. É nos convertendo realmente a Cristo.
Não ao homem, mas a Cristo, mas à palavra, porque a palavra é Cristo que nos salva. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos, para que mais vida possa ser alcançada com esta mensagem de salvação.